Quero te convidar agora para falar de esperança. Sabe por quê? Um homem de 55 anos com sinais de que poderia desenvolver precocemente o mal de Alzheimer adotou uma vida mais saudável e depois disso recebeu uma notícia incrível. 14 meses depois, os sinais da doença desapareceram. A descoberta veio de um centro de pesquisas da Flórida, nos Estados Unidos. O paciente tinha uma característica genética que pode aumentar o risco de desenvolver a doença em pelo menos 10 vezes. Amostras de sangue colhidas dele em janeiro de 2023 mostraram que havia uma grande quantidade de genes que indicam sinais reveladores da doença no cérebro. 14 meses depois, a marcação destes genes praticamente desapareceu com as mudanças nos hábitos dele, como treinamentos de força 3 vezes por semana, caminhada, corrida e treinos intensos com bicicleta. Para entender mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o professor da Faculdade São Leopoldo Mandique, Gustavo Alves. Professor, como assim só mudando o hábito de vida dá para a gente evitar doenças até o Alzheimer? É isso mesmo? Boa tarde, professor. Boa tarde. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Importante falar que essa oportunidade e que ela tem, sim, algumas questões relacionadas ao hábito de vida, embora quando já instalada, seja algo muito difícil você conseguir, por exemplo, remover as proteínas que já estão acumuladas. Mas se a gente lembrar que em fases prévias, em fases iniciais, a doença de Alzheimer, ela tem o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, onde a pessoa tem prejuízo das funções cognitivas. Existe um estudo que foi até feito aqui no Brasil recentemente que mostrou que 38% das pessoas com CCL, com comprometimento cognitivo leve, elas podem criar fatores modificadores para o avanço da doença, ou seja, restringir o avanço da doença. E a tecnologia hoje permite descobrir essa possibilidade de você ter a doença anos antes, é isso mesmo? Inclusive o senhor trabalha, né? Tem pesquisas relacionadas a isso. A doença de Alzheimer ela permaneceu como uma grande incógnita por quase que um século na medicina, na ciência, já que ela foi descoberta em 1906. Mas de 20 anos para cá, a gente conseguiu obter alguns avanços importantes, como, por exemplo, o fato de que as proteínas que causam a doença, elas podem começar a se acumular até 20 anos antes. Ou seja, seria possível que, caso criássemos, é o objetivo do nosso projeto, metodologias capazes de identificar essas proteínas que estão numa concentração muito pequena, com esse fator preventivo, com esse fator preditivo, criar métodos para não deixar que a doença avançasse. Então, eu costumo dizer que a doença de Alzheimer é uma doença não da velhice, é uma doença da fase adulta, porque ela geralmente começa não ainda com os agravos que ela traz, mas lá por volta dos 50, 60 anos. Depois é que ela vai trazer tudo isso que a gente conhece, com prejuízo da memória, etc. É uma doença que vai começando, né, ao longo do tempo. E por que é tão difícil o tratamento, ou talvez amenizar, né, a evolução dessa doença? Por que é tão complexo? Porque trata-se de uma doença que, embora ela tenha as consequências já conhecidas, consequências quanto à perda de neurônios, perda de massa de neurônio, imagina que você começa a perder aquela célula que você tem no teu cérebro responsável pela transmissão nervosa. Conforme esse processo ele vai se acentuando, você então perde qualidades do cérebro, como a linguagem, como a memória, como a própria audição, a visão, etc. E por que é difícil? Porque nós não conseguimos identificar ainda qual é o fator gerador, a partir do que a doença se manifesta. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm uma qualidade de vida prejudicada, elas estarão mais suscetíveis, claro, e tem pessoas que têm uma qualidade de vida relativamente boa, mas que vão desenvolver a doença também, claro que numa possibilidade menor. Os estudos mostram, e se a gente puder falar aqui no transcorrer, que existem alguns fatores protetivos. Mas pessoas mais jovens, a partir de 60 anos, pessoas mais velhas podem também ter a doença. Então, o grande mistério hoje é identificar por que é desencadeado o processo da doença, onde que ele começa e o que desencadeou esse processo. Realmente muito complexo. E no atual momento, como que é? Alguém que é diagnosticado com a doença, o que acontece com essa pessoa? Quais são os próximos passos num caso desse? Bom, a doença, vamos dizer que ela tenha hoje 4 fases identificadas pela ciência. Uma primeira fase que a gente chama de pré-clínica, que é aquela fase em que a pessoa não tem nenhum sinal, ela não tem nenhum sintoma, aliás,
que é a doença de Alzheimer, ela tem ali o que a gente chama de declínio cognitivo subjetivo. Ela mesmo se autodeclara com algum problema na memória. Você sabe que tem uma coisa que é interessante, que as pessoas falam que a doença de Alzheimer, o primeiro sinal é a perda de memória. A gente tem que pedir muita atenção a todos que estão nos assistindo aqui, que a perda auditiva também é um primeiro sinal importante. Olha. E aí uma fase posterior é a perda auditiva. Às vezes a pessoa tem até a memória intacta porque ela tem um bom nível de intelectualidade, uma pessoa que lê, que teve um bom nível de instrução, então o cérebro dela começa a criar fatores protetivos, barreiras, para não deixar que a doença avance. Ela tem um nível intelectual, um arcabouço intelectual maior. E aí, às vezes, a parte auditiva, a parte da visão, comportamento. E a fase secundária, que é a fase prodromal, é quando ela tem o declínio subjetivo, o declínio cognitivo leve, que aí ela vai ter realmente, são comportamentos que vão apontar perda de memória, prejuízo da localização temporoespacial, o próprio comportamento, depois já avançando para a fase da doença. Então, hoje, uma pessoa que, eu diria assim, hoje já se fala a partir de 50 anos, né, procurar um geriatra, procurar um médico para fazer a avaliação, uma bateria de exames. Gustavo, mas eu estou bem, eu não estou sentindo nada. Tudo bem, vai lá, procure um geriatra, procure um neurologista, um médico, procure um médico, não se automedique, e ele vai fazer o diagnóstico, vai fazer o rastreio, vão ser 50 ou 60 anos, e os tratamentos, então, serão iniciados. É uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento. E existem questões da qualidade de vida que podem fazer com que esse avanço da doença ele seja prorrogado, que a pessoa viva mais tempo com qualidade de vida e que a doença não se instale tão rapidamente. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, aproveitando a oportunidade, você sabe que o Brasil ele passou a entrar agora no hall dos países mais suscetíveis à doença de Alzheimer, porque eu tive no encontro há 2 anos da Alzheimer Association, a gente trabalha junto na Alzheimer Association, e nesse encontro foi divulgado que os chamados low and middle income countries, ou seja, os países de média e pequena economia, por terem níveis intelectuais mais baixos, a população está mais suscetível, porque a educação, a intelectualidade é um fator protetivo para o cérebro. Quanto menos você estuda, hoje no Brasil, por exemplo, sabemos que a maior parte das pessoas com demência, e principalmente Alzheimer, lembrando que nem todo mundo tem demência, nem todo mundo tem Alzheimer, nem todo mundo que tem demência tem Alzheimer, pode ter uma outra demência, mas a maior parte das pessoas hoje com demência de Alzheimer no Brasil são as pessoas analfabetas. As pessoas que têm algum nível de intelectualidade superior, elas estão mais protegidas contra a doença. E o senhor poderia falar algumas características? Me chamou a atenção essa questão do ouvido, né? Da gente perder a audição, chama muito a atenção, porque realmente, de fato, está mais associada à perda de memória, né? Que características, talvez, pessoas a partir de 50 anos, né, como o senhor disse, devem ficar atentas, além de fazer aquela bateria de exames que é fundamental? Bom, os primeiros sinais que podem indicar que a pessoa esteja com demência de Alzheimer, a perda da memória é um fato bastante marcante. A pessoa se perder em locais onde normalmente ela não se perdia antes. Às vezes a pessoa vai à padaria e tem dificuldade daquela, sabe, aquela situação que ela não lembra para onde que ela vai voltar. A questão também de prejuízo das chamadas atividades da vida diária, como, por exemplo, tarefas simples, como escovar os dentes, tarefas como ir ao banheiro, abrir a maçaneta da porta, se alimentar, tomar banho. Então, prejuízo das AVDs também é um forte indicativo. A memória nós já falamos, a dificuldade de aprendizado de novas coisas, de fixar novas coisas, e questões auditivas também estão muito associadas. E quando esse problema auditivo ele é detectado, podendo indicar que a doença esteja presente, não necessariamente a doença está presente, se você consegue contornar, se você consegue mitigar essa perda auditiva, você consegue impedir que a doença avance mais rapidamente ou que o declínio cognitivo leve se instale, o que pode levar à doença. Então, esses fatores, os mais conhecidos, e também as alterações de comportamento. Muitas vezes a pessoa começa a apresentar quadros de irritabilidade espontânea, dificuldade para pegar no sono, insônia. A pessoa pode apresentar alguns quadros de instabilidade emocional que podem ser indicativos, veja bem, não é que serão, de que a pessoa está com o início de uma demência, e essa demência pode ser a demência de Alzheimer.
E, professor, uma outra questão que eu estava vendo é que existem, nesse momento, desenvolvimento de vacinas, né? Tá aquela questão de fase de testes. O senhor poderia atualizar como que está essa situação, como que está o andamento de possíveis vacinas? Sim, nós temos, a partir de aproximadamente 15 anos para cá, o desenvolvimento de várias moléculas para tratar a doença. Algumas falharam, algumas deram uma certa esperança, mas ficaram só na esperança. Mas nós temos hoje 3 ou 4 vacinas que estão já em fase, indo para a fase 3, para as pessoas entenderem. Fase 3 é a última fase antes do produto chegar no mercado. Então, a gente está falando aí de 8 a 10 anos de pesquisa. Então, essas vacinas elas estão próximas de finalizarem essa fase 3 e elas seriam responsáveis por destruir uma das proteínas que causam a doença de Alzheimer. Então, a gente tem uma esperança, mas aquela história, né? Temos que esperar até o final para poder dar alguma esperança. Propriamente, a gente teve em 2016 um remédio que estava assim às portas de ser lançado e nos últimos testes ele trouxe resultados totalmente inversos do que se esperava, antagônicos, mas existem sim 3 ou 4 vacinas que poderiam evitar que a pessoa tenha o avanço da doença. Certo. É assim, esperança, mas o senhor disse aí, o autocuidado é fundamental, né? Essa questão da saúde, muitas pessoas não levam em consideração, confesso que eu também não, mas eu sinto que se eu não correr atrás eu vou me prejudicar e muito. Então, é isso, é mudar os hábitos e sempre estar atentos aos sinais. Obrigado pelas informações, professor. Muito obrigado, estaremos sempre à disposição.